Vamos começar com a nossa primeira notícia. Merab já está em um verdadeiro campo de treinamento para a aguardada revanche contra Petr Yan, e suas últimas declarações mostram que ele está encarando essa preparação de uma maneira completamente diferente desta vez. Em um novo relato sobre seu treinamento, Merab explicou que a sessão foi muito produtiva. Segundo ele, a equipe trabalhou diferentes posições e situações específicas que podem aparecer durante a revanche. E o mais importante é que esse treinamento está sendo construído pensando diretamente na estratégia que ele pretende usar contra Yan. Hoje, o treinamento foi muito bom porque trabalhamos algumas posições. É basicamente assim que vou trabalhar contra Petr, explicou Merab. Mas existe uma diferença importante entre o primeiro confronto e a preparação atual. Merab deixou claro que desta vez ele não quer simplesmente treinar mais duro. Ele quer treinar de forma mais inteligente. O lutador explicou que agora sente que está vivendo um verdadeiro campo de treinamento. Ele e sua equipe estão conversando muito mais, analisando cada detalhe e tentando encontrar maneiras mais eficientes de executar seu plano dentro do octógono. Essa mudança de abordagem parece ser uma das principais prioridades de Merab para a revanche. Na preparação para o primeiro confronto contra Petr, ele afirma que trabalhou extremamente duro. Porém, agora a intenção é combinar intensidade com inteligência, estratégia e preparação específica. Da última vez que lutei contra Petr, eu estava trabalhando muito duro. Desta vez, estou trabalhando de forma inteligente. É disso que preciso, afirmou. E essa confiança não para por aí. Merab acredita que essa nova preparação pode produzir um resultado completamente diferente. Ele parece convencido de que os ajustes feitos durante o camp podem ajudá-lo a recuperar aquilo que considera seu objetivo principal, o cinturão. O lutador também deixou claro que pretende voltar ao topo, recuperar seu título e continuar mantendo uma rotina ativa dentro da organização. Para Merab, essa revanche não parece ser apenas mais uma luta. É uma oportunidade de mostrar que aprendeu com o primeiro confronto, corrigiu seus erros e pode apresentar uma versão ainda mais preparada de si mesmo. Agora, toda a atenção está voltada para o campo de treinamento. A estratégia está sendo construída, as posições estão sendo trabalhadas e cada sessão pode ter um papel importante no resultado final. Merab sabe que Petr será um desafio enorme, mas sua mensagem é clara. Desta vez, ele quer chegar ao octógono não apenas mais forte, mas também mais inteligente. Mais preparado e com um plano muito mais preciso. E, acima de tudo, ele quer sair dessa revanche com o cinturão novamente em suas mãos. Vamos passar para outras notícias. Demetrius Johnson está pressionando o UFC a fazer de tudo para contratar Usman Nurmagomedov, especialmente antes que a fusão entre PFL e MVP possa mudar completamente o cenário. Usman acabou de disputar a última luta de seu contrato com a PFL e, até o momento, nada foi oficialmente confirmado sobre seu futuro. Porém, os rumores de uma possível ida para o UFC estão cada vez mais fortes. Depois do UFC Belgrade, Dana White foi questionado sobre a situação e respondeu com um sorriso, o que aumentou ainda mais a especulação. Agora, Demetrius Johnson deu sua opinião e foi direto ao ponto. Segundo ele, se estivesse no lugar de Dana, pagaria a Usman praticamente qualquer valor necessário para tirá-lo da PFL antes da fusão. A lógica é simples. Contratar Usman significaria não apenas adicionar um lutador invicto ao elenco, mas também trazer uma estrela ligada a uma das famílias e equipes mais importantes do MMA. Johnson destacou nomes como Khabib Nurmagomedov, Abubakar Nurmagomedov, Islam Makhachev e Umar Nurmagomedov, além de toda a equipe e dos treinadores que cercam esse grupo. Usman está atualmente com um impressionante cartel de 22 vitórias e nenhuma derrota. E, para Johnson, se ele realmente quiser testar seu nível contra os melhores pesos leves do mundo, o UFC seria o lugar perfeito. A divisão também oferece possibilidades enormes. Nomes como Justin Gaethje, Arman e outros grandes contenders poderiam representar desafios de alto nível para Usman. E existe ainda uma possibilidade que parece extremamente ousada: uma grande luta logo na estreia. Um confronto contra Ilya poderia entrar nas conversas, especialmente por causa da rivalidade envolvendo o Islam. É claro que esse cenário ainda parece distante, mas o UFC sabe que Usman é um talento especial e provavelmente fará o possível para garantir sua contratação. Dinheiro será uma parte fundamental das negociações, mas talvez não seja suficiente.
Usman já é campeão da PFL, então o UFC pode precisar oferecer algo além de um contrato lucrativo, como uma luta de grande destaque contra Arman, Ilya ou até Paddy Pimblett. Por outro lado, se Usman decidir permanecer na PFL após a fusão, a decisão também poderá ter um impacto enorme em seu legado. Ele pode ganhar muito dinheiro, mas talvez tenha menos oportunidades de enfrentar os maiores nomes da divisão. Por isso, o futuro de Usman promete ser uma das situações mais interessantes do MMA nos próximos meses. Vamos passar para outras notícias. Temos alguns novos confrontos do UFC que foram anunciados e começamos com uma luta marcada para o card do UFC Vegas no dia 26 de setembro. Segundo as informações divulgadas, Elvis Brener vai enfrentar Josiah Harrell em um duelo importante para os dois lutadores. Brener está no UFC desde 2023 e começou sua trajetória na organização de maneira impressionante, vencendo suas 3 primeiras lutas. Porém, desde então, sua situação mudou completamente. Atualmente, ele atravessa uma sequência de 3 derrotas consecutivas. Em sua luta mais recente, Brener enfrentou Esteban Hribovich em um combate bastante competitivo, que acabou recebendo o prêmio de luta da noite. Apesar da boa performance, Brener perdeu por decisão unânime. Do outro lado estará Josiah Harrell, que chegou ao UFC neste ano com um cartel profissional perfeito de 11 vitórias e nenhuma derrota. No entanto, sua estreia na organização não saiu como planejado. Enfrentando Jacob Smith, Harrell sofreu a primeira derrota de sua carreira, sendo nocauteado tecnicamente ainda no primeiro round. Agora ele terá uma nova oportunidade para mostrar que aquela derrota foi apenas um tropeço. Mas essa não é a única luta anunciada. Marcel Dorff também revelou que Francisco Prado vai enfrentar Arton Mainev em outro card do UFC Vegas, marcado para o dia 10 de outubro. Para Prado, essa luta pode ser uma verdadeira situação de vida ou morte dentro do UFC. Atualmente ele possui apenas uma vitória e 5 derrotas na organização e também chega ao confronto depois de 4 derrotas consecutivas. Sua última luta aconteceu contra Charles Radke em abril, no UFC 327, quando Prado acabou perdendo por decisão unânime. Enquanto isso, Minev também chega ao confronto buscando recuperação. Antes de entrar no UFC, ele tinha um cartel profissional de 7-0, mas sua estreia na organização terminou de forma negativa. Minev enfrentou Tommy Gunt e acabou sofrendo uma derrota por nocaute técnico no segundo round. Agora, os dois lutadores entram no octógono com algo importante em jogo. Minev quer provar que pode competir no mais alto nível, enquanto Prado precisa desesperadamente de uma vitória para manter seu lugar no elenco. Por isso, mesmo sem ser uma das lutas mais comentadas do card, esse confronto pode acabar sendo uma das surpresas mais divertidas da noite. Vamos passar para outras notícias. A divisão dos meio-médios do UFC passou por semanas de muita incerteza, com vários contenders na disputa e diferentes caminhos possíveis para o próximo grande confronto. Porém, tudo mudou quando foi confirmado que Islam Makhachev enfrentará Ian Garry. Antes desse anúncio, um dos principais nomes cotados para essa oportunidade era Michael Morales. Durante algum tempo, todos os sinais indicavam que ele seria o próximo adversário de Islam. Morales chegou até mesmo a publicar fotos ao lado de Hunter Campbell e afirmou que tinha recebido uma confirmação de que seria o escolhido. No final, porém, o UFC tomou outra decisão e colocou Garry no confronto. Recentemente, Morales falou sobre essa luta em uma entrevista para o MMA Junkie, e sua opinião foi extremamente direta. Quando perguntado sobre as chances de Garry vencer Islam, Morales afirmou que vê 0 possibilidade de isso acontecer. Segundo Morales, seria necessário um golpe extremamente poderoso para impedir Islam Makhachev de executar seu plano de luta. Ele deixou claro que está apostando totalmente em Islam e acredita que o campeão sabe exatamente o que precisa fazer para controlar o combate. Morales explicou que, na visão dele, Islam provavelmente vai começar trabalhando na trocação e, em seguida, buscar a queda. A partir daí, o objetivo seria controlar Garry no chão durante o maior tempo possível. Para Morales, existe uma grande possibilidade de que a luta passe praticamente os 5 rounds inteiros no solo. E caso o Islam consiga encontrar uma oportunidade, ele também acredita que o campeão pode simplesmente finalizar o combate antes do limite. A confiança de Morales vem principalmente da experiência de Islam. Ele destacou que esse estilo de luta não é nenhuma novidade para o campeão.
já que Islam passou praticamente toda a carreira aperfeiçoando exatamente esse tipo de estratégia. Enquanto isso, Ian Garry terá a difícil missão de provar que pode impedir esse plano. Garry possui habilidades no striking, movimentação e capacidade de lutar em diferentes distâncias, mas agora terá pela frente um dos grapplers mais eficientes do MMA. Para Morales, a equação é simples. Se Islam conseguir colocar Garry no chão, controlar suas posições e manter a pressão, as chances do irlandês diminuem drasticamente. Com o UFC 330 se aproximando rapidamente, a expectativa para esse confronto só aumenta. E na visão de Michael Morales, o resultado parece estar praticamente definido antes mesmo do primeiro golpe ser lançado. Vamos passar para outras notícias. Arman pode estar prestes a assumir o papel de protagonista no UFC 331, e os novos rumores estão deixando essa possibilidade cada vez mais interessante. Há semanas, existe muita especulação sobre um possível confronto entre Arman e Charles Oliveira. A grande dúvida sempre foi se essa luta realmente aconteceria e, principalmente, se o cinturão BMF estaria em jogo. Agora, novas informações indicam que o combate está sendo trabalhado para acontecer e pode até mesmo ser o evento principal do UFC 331, marcado para Los Angeles, na Califórnia. De acordo com um novo relatório divulgado pela Red Corner MMA no X, fontes afirmam que uma luta entre Arman e o ex-campeão dos leves do UFC, Charles Oliveira, está sendo preparada para liderar o card. Porém, existe um detalhe bastante curioso nessa história. Mesmo com a luta possivelmente sendo o main event, tudo indica que o cinturão BMF não estará em disputa. Até o momento, ninguém sabe exatamente por que o UFC teria decidido não dar a Arman uma oportunidade pelo título BMF. A situação ainda não foi esclarecida oficialmente, mas os rumores apontam para uma luta tradicional, sem cinturão em jogo. E isso fica ainda mais estranho quando olhamos para o restante do card. Anteriormente, Joshua Van e Alexandre Pantoja estavam sendo cotados para liderar o UFC 331 em uma disputa pelo cinturão dos pesos moscas. Se os novos relatos estiverem corretos, Arman contra Charles Oliveira pode dividir o topo do evento com essa luta. Ou seja, poderemos ter dois grandes confrontos ocupando o posto de co-main events ou co-headliners, dependendo de como o UFC decidir organizar oficialmente o card. Para os fãs, isso pode significar uma noite extremamente forte, mesmo sem o BMF em jogo. Arman teria a oportunidade de enfrentar um dos maiores nomes da história da divisão dos leves, enquanto Charles Oliveira continuaria buscando grandes desafios contra a elite da categoria. Ainda não existe confirmação oficial sobre o combate, então tudo permanece no campo dos rumores por enquanto. Mas, se essa luta realmente for fechada para o UFC 331, podemos estar diante de um dos confrontos mais interessantes do calendário. E, considerando o nível dos dois lutadores, Arman contra Charles Oliveira certamente seria uma luta capaz de chamar muita atenção, independentemente de qualquer cinturão estar em disputa. Vamos passar para outras notícias. Islam Makhachev voltou a falar sobre sua própria capacidade de ser derrotado e fez uma declaração que mostra exatamente onde ele acredita estar sua maior vantagem sobre os outros lutadores. Islam reconhece que, teoricamente, qualquer atleta pode perder uma luta. No MMA, um único golpe pode mudar completamente o resultado, e nenhum lutador é realmente invencível. Mas, quando o assunto é preparação, Islam acredita que existe uma diferença enorme entre ele e seus adversários. Segundo o campeão, o maior desafio para qualquer pessoa que queira derrotá-lo não é apenas encontrar uma brecha em seu jogo. O verdadeiro problema seria conseguir trabalhar mais do que ele durante a preparação. Islam explicou que sempre diz às pessoas que os lutadores podem, sim, vencê-lo. Porém, imediatamente surge outra questão: quem está disposto a treinar mais do que ele? Na visão do próprio Islam, essa pessoa simplesmente não existe. Ele afirmou que tem plena convicção de que ninguém treina mais do que ele. E é justamente essa certeza que influencia diretamente sua mentalidade antes das lutas. Para Islam, saber que fez tudo o que podia durante o camp proporciona uma confiança enorme. Ele acredita que chega aos combates preparado mentalmente, fisicamente e tecnicamente para enfrentar qualquer adversário. Essa mentalidade também ajuda a explicar por que Islam parece tão confortável diante de diferentes estilos de luta. Não importa se o adversário é conhecido pelo wrestling, pelo grappling, pela trocação ou por uma combinação de várias habilidades.
Islam acredita que sua preparação permite que ele esteja pronto para qualquer cenário. E esse talvez seja um dos elementos mais importantes de sua trajetória. Enquanto muitos lutadores podem depender de talento natural, explosão ou uma habilidade específica, Islam coloca grande parte de sua confiança na disciplina e no trabalho realizado longe das câmeras. Ele não está dizendo que é impossível derrotá-lo. Na verdade, ele admite exatamente o contrário. Mas acredita que o lutador que conseguir vencê-lo terá que superar não apenas suas habilidades dentro do octógono, mas também o nível de preparação que ele coloca antes de cada combate. Essa é a mentalidade que Islam carrega para suas lutas. Estar sempre pronto, sempre preparado e sempre disposto a trabalhar mais. E para ele, enquanto ninguém conseguir superar esse nível de dedicação, ele continuará acreditando que pode enfrentar qualquer pessoa e estar pronto para qualquer desafio. Vamos passar para outras notícias. Agora vamos falar sobre Khamzat e uma possível revanche contra Sean Strickland, que pode estar ganhando força nos bastidores. Depois da última luta contra Strickland, surgiram informações de que Khamzat estaria treinando para subir para a categoria dos meio-pesados e enfrentar Jiri Prochazka. A ideia era disputar uma luta na divisão até 205 libras, e toda a preparação começou a ser direcionada para esse objetivo. Porém, o UFC acabou mudando de planos. Com o interesse e a repercussão em torno de uma possível revanche, a organização decidiu voltar sua atenção para um novo confronto contra Strickland na divisão dos médios. Agora, uma nova informação revelada pelo treinador de Khamzat, Murad Shuev, ajuda a explicar por que essa mudança acabou criando tantos problemas durante a preparação. Segundo o treinador, o corte de peso teve um papel fundamental em toda essa situação. Antes da mudança de planos, Khamzat estava se preparando fisicamente para lutar nos meio-pesados. Isso significa que ele estava trabalhando para ganhar massa muscular e aumentar seu peso corporal. A equipe estava concentrada principalmente no desenvolvimento físico, e Khamzat começou a ganhar mais músculos e peso do que normalmente teria durante uma preparação para os médios. Então, de repente, veio a mudança. A equipe recebeu a informação de que a luta nos meio-pesados estava sendo deixada de lado e que Khamzat teria que enfrentar Strickland novamente nos 185 libras. O problema é que havia pouco tempo para adaptar completamente o corpo e a preparação. De acordo com o treinador, isso criou mais problemas do que a equipe esperava. O lutador precisou mudar rapidamente sua estratégia física e voltar a pensar em um corte de peso muito mais exigente. Mas existe outro detalhe interessante. Desde aquela luta, Khamzat aparentemente não desistiu da ideia de enfrentar Strickland novamente. O treinador revelou que ele está constantemente enviando mensagens para seu empresário, deixando claro que quer a revanche. Isso mostra que, apesar de todos os problemas enfrentados durante a preparação anterior, Khamzat continua interessado nesse confronto. Agora, resta saber se o UFC vai realmente considerar esse pedido e colocar os dois frente a frente novamente. Se depender de Khamzat, porém, a mensagem parece ser bastante clara. Ele quer outra oportunidade contra Strickland e está fazendo questão de deixar isso conhecido nos bastidores.